Hoje nós vamos dar início ao primeiro vídeo do curso chamado Curando a Alma. Muitas pessoas atualmente vivem situações de ansiedade, de depressão, de crise existencial, de sofrimentos, de baixa autoestima, de não achar o seu propósito na vida, de não conseguir se encaixar no dia a dia, na vida em si, né? Começa a se questionar por que eu sou assim, por que as coisas acontecem desse jeito para mim, ou por que as coisas não acontecem. Muitas vezes as pessoas questionam até a presença de Deus, ou mais ainda, reconhecem que Ele existe, mas é como se dissesse lá no íntimo, né? Por que Ele não se importa comigo? Então, muitas das vezes, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude que a gente acha que pode ser algo apenas físico, psicológico, bioquímico, na verdade tem muito a ver com a alma. A alma, ela é a essência da vida, ou seja, eu costumo dizer o seguinte: quando você se olha no espelho, você enxerga a fisicalidade, você enxerga a sua matéria, a maneira como seus olhos interpretam você. Mas, na verdade, o que você está vendo é a matéria, não você mesmo. A alma, ela é a parte vida, a parte viva. A alma, ela é a parte viva de você. É ela que está usando esse corpo para se relacionar nesse mundo físico. Então, quantas vezes você caiu em situação de olhar para o seu corpo e não estar contente com ele? Quantas vezes você olhou para o seu corpo e se sentiu diminuído, ou com a sua baixa autoestima? Quantas vezes você deixou de se amar? Quantas vezes você se olhou no espelho e não estava contente com você mesmo? E ainda, quantas vezes você transformou essa situação num obstáculo para a sua felicidade? Você diz para você mesmo: desse jeito eu não tenho como ser feliz, desse jeito ninguém vai gostar de mim, essa minha apresentação física, as pessoas não vão gostar de mim. Mas essa visão que leva o indivíduo a achar que a sua apresentação física que conduz a uma não aceitação, a uma não que pessoas não vão gostar dela, é apenas fruto dos pensamentos, das emoções, da maneira como você se interpreta. Isso é a alma. E eu quero dizer para você, já desde o início, que a alma em hebraico é Neshama. E se eu pegar as letras em hebraico da palavra Neshama e fazer a gemátria, ou seja, se eu fizer o cálculo numérico das letras em hebraico e fazer a palavra Shamaim, céus, em hebraico, e também fizer a gemátria, ou seja, o cálculo das letras da palavra céus em hebraico, eu vou ter a mesma gemátria. Eu estou colocando aí na tela para vocês verem. Eu vou ter a mesma gemátria, o mesmo valor numérico. E o que significa isso? Que quando eu tenho na gemátria dois valores idênticos, significa que aquelas coisas estão relacionadas. Então a alma, Neshama, ela tem muito a ver com Shammai, com céus. Por quê? Porque o endereço dela é da onde a alma vem, é da onde a nossa alma veio para esse mundo. Então imagine uma situação em que você chega de viagem em algum lugar muito diferente da sua residência, da sua cidade, do seu país, e você chega lá e de início você fica meio perdido, você fica procurando: onde que eu compro isso, onde que eu encontro aquilo, como é que funciona o trânsito aqui, onde tem tal coisa, como é que as pessoas se relacionam aqui. Você fica desorientado, certo? Agora imagina que a sua alma deixou os céus e veio habitar nesse mundo material, na terra. E aí, a alma, esse primeiro impacto da alma é desconcertante. Então, nós vamos trabalhar para que você possa entender nesse curso as etapas, os estágios da alma nesse mundo, e de como eu posso, inclusive, pular de um estágio para o outro. O fato de eu ficar muito tempo vinculado num estágio implica de que algo está errado. Não no sentido doentio, coisa assim, mas no sentido de que eu preciso fazer algo, eu preciso ter uma decisão de mudança na minha vida, para que eu salte de estágios e vá entendendo o que é ser feliz. O estágio
Quanto mais eu avanço nesses estágios, mais eu vou tendo compreensão da bondade de Deus e do que é ser feliz. As pessoas confundem momentos alegres com felicidade, ou momentos de tristeza com infelicidade. Isso não é verdade. Estar alegre é o resultado de um determinado momento. Estar triste é o resultado de um determinado momento. Quando você perde alguém na vida, você fica triste. É óbvio que você vai ficar triste. Mas isso não se torna algo contínuo. Se tornar algo contínuo, há algo errado com a pessoa. Da mesma maneira, quando você está junto com amigos, ali está conversando, brincando, batendo papo, soltando piada, aí você está rindo, você está alegre. Mas não vai ficar a vida toda contando piada e todo o tempo junto com os amigos. Você vai ter outras experiências. Então, alegria e tristeza são momentâneas. Agora, felicidade é um estado permanente da alma. Ou seja, eu posso ser feliz o tempo todo. E devo ser feliz. Porque nós somos criados para sermos felizes. Agora, eu preciso entender esse processo que vai acontecendo na minha vida para que eu tenha uma dimensão melhor de onde eu estou e qual é o meu propósito. Um dos grandes problemas das pessoas é não compreenderem qual o seu propósito na vida. Então elas ficam como que atirando para tudo que é lado, tentando buscar um sentido, buscando outro. Existe até um psicólogo chamado Viktor Frankl, que ele é vamos dizer assim, o criador da logoterapia, que ele trabalha exatamente nisso, na busca do propósito da vida. Já falecido esse grande psicólogo, mas ele deixou um caminho novo na psicologia para que as pessoas entendam o seu propósito na vida, que é isso que falta muitas das vezes. Eu diria, na maior parte das vezes, é você se compreender, entender por que você está vivo, por que você está na Terra, por que você está dentro do seu contexto familiar, por que você está dentro da sua família, por que você tem o seu grupo de relacionamento, por que você vive na cidade que você vive, por que você trabalha no trabalho em que você está. Tudo faz parte de um grande projeto chamado vida. E entender esse projeto é que vai te fazer feliz. No momento que você toma posse das ferramentas certas, você vai ser feliz. Com certeza. E o meu objetivo nesse curso é promover a você essas ferramentas para você ser feliz, aumentar a sua autoestima, você promover inclusive a cura de tudo aquilo que te adoece, na alma e até no físico, porque nós sabemos que o físico ele sofre a influência da alma. Então é maravilhoso quando você consegue entender a sua passagem na vida, quando você consegue entender o seu propósito na vida. Hoje eu estou gravando esse vídeo para que você possa ter uma compreensão geral. O curso ele vai te possibilitar entrar em cada etapa, em cada estágio da sua vida e ir trabalhando ela, como se fosse uma escola. Você vai entrar na escola, você vai ter uma visão geral, você vai estar naquele maternal, naquele jardim de infância, e depois você vai galgando, você vai se graduando em cada etapa, e você vai aprendendo coisas que antes não faziam parte da sua vida e que devem promover em você a verdadeira felicidade. Esse é o meu objetivo. Então, esse vídeo ele é um vídeo de apresentação, ele é um vídeo para te dar um conhecimento geral, para que você possa, então, querendo, né, desejando, você fazer os nossos cursos que vão te levar a uma compreensão, ao aperfeiçoamento de cada etapa, de cada estágio. Então vamos lá. Primeiro estágio que eu quero que você preste atenção, que nós vamos chamar de estágio 1, é quando a sua alma ela vem para esse mundo e você passa a não entender muito bem a sua posição na Terra, o que você está fazendo aqui. Você se questiona, por que eu sou assim, por que eu estou desse jeito, o que acontece assim, por que acontece desse jeito, por que as pessoas são assim comigo, por que eu sou assim com as pessoas. Você está numa série de questionamentos. Isso, nesse estágio, eu quero que você tenha como uma compreensão. Imagine o seguinte, você é um ator e você é contratado para fazer uma apresentação de um filme, de uma novela ou de uma peça teatral. Aí você
pega ali o roteiro, o script, né, e vai estudar ele até não poder mais. Então você vai começar a executar o seu papel de ator, certo? Você vai atuar naquele filme, naquela novela ou naquela peça teatral. Então naquele momento, você não é mais você. Você é aquele personagem que está atuando, certo? Você praticamente anula quem você é e você passa a viver uma ideia de um personagem. Então você ou é o mocinho da peça, ou é o bandido da peça, ou é o dançarino, ou seja lá o que for. E aí você vivencia aquelas horas de gravação, de apresentação, de tal maneira que você pode sofrer um pânico e achar que quando terminar aquela gravação, terminar aquele filme, terminar aquela peça teatral, você ainda é o personagem. Vamos imaginar que você fosse o bailarino da peça, da apresentação do filme. E aí você sai dali achando que você é o bailarino, ou que você é o soldado que está numa guerra. Aí você sai dali pensando que você é o soldado. Aí você vai andando pela rua, vai em direção à sua casa, e você ainda acha que é o soldado. Você perdeu a dimensão, a consciência de quem você é. Você está vivendo o seu personagem como se fosse quem você realmente é. Então, e nesse estágio, a alma desce ao mundo e ela vai assumir um personagem, vamos dizer assim, entre aspas. Ela vai assumir o que você é. Então, você vai ser um pai, uma mãe, um professor, um astronauta, um mestre de obras, você vai ser um motorista, você vai ser um vigilante, vai ser um policial, vai ser um bombeiro. Você está assumindo aquela função nesse mundo. Então, de repente, você pode começar a achar que aquela função é você. Eu nasci para ser bombeiro. E aí você começa a confundir a sua função com quem você realmente é. E nisso, você pode também confundir as coisas nos aspectos negativos. Você pode achar que o seu papel ali na vida é simplesmente de coisas ruins, de coisas negativas, como a gente fala no popular. Você começa a acreditar que você é infeliz porque você nasceu para ser infeliz. Você começa a achar que nasceu para viver em solidão, você começa a achar que nasceu para ser solitário. E repare que o próprio Deus, o próprio Criador, ele diz o seguinte: não é bom, lotov em hebraico, não bom que o homem viva só. A solidão não deve fazer parte do ser humano. E também a questão de ser feliz. Quando a gente vê, por exemplo, na palavra de Deus, na Bíblia, a gente vê diversas vezes, o próprio Deus nos chamando para a felicidade. Ele diz: alegrem-se. Então ele quer a nossa alegria. Ele diz assim: bem-aventurados, alegres sejam, muito felizes sejam. Então há um objetivo de ser feliz. Agora, se eu estiver confundindo e achando que o meu papel nesse mundo é ser infeliz, que o meu papel nesse mundo é ser solitário, eu posso confundir a minha mente. E a minha mente, o meu cérebro, gente, preste bem atenção, isso é uma questão bioquímica e de questão de ondas, de eletromagnética, de forças eletromagnéticas. Eu estou falando isso, é fato, está cientificamente comprovado. Eu começo a afirmar para o meu cérebro que eu nasci para ser solitário. Eu começo a afirmar para o meu cérebro que eu nasci para ser assim, sofredor. Não que eu diga isso no sentido voluntário. Eu quero ser solitário, eu quero ser sofredor. Não. Mas você começa, todo lá no cantinho da sua casa, você começa a dizer: não sei o que tem comigo. Ninguém me ama, ninguém me gosta de mim, eu sou sempre assim, eu sou sempre desse jeito. Ou você vai para outro canto e diz: a minha vida é uma droga, eu sou tão infeliz e tal. E você vai repetindo isso quase todos os dias. O seu cérebro começa a entender que isso é o padrão comportamental. Então ele vai criar uma estrutura bioquímica e eletromagnética, ondas, vibrações, que vão proporcionar a você o seu próprio padrão que você diz para ele. Então, em vez de você atrair coisas boas, atrair pessoas para poder eliminar essa solidão, ou atrair momentos e circunstâncias boas para te trazer alegria, descontração, as ondas vão em busca da sua semelhança. Então você projeta a sua vibração, vamos dizer assim, a sua energia em busca daquilo que teu cérebro estabeleceu como padrão. Então você vai buscar
Só pessoa complicada na sua vida, só pessoa que vai te trazer problemas, vai te trazer traumas, vai te trazer dores, sofrimentos, porque é o que você está atraindo. Ou quando você vai lá e diz que você nasceu para ser infeliz, que você nasceu para ser solitário, o teu cérebro cria esse padrão a nível neuronal, eletromagnético, de ondas, vibrações de ondas, e ele vai em busca disso. Então você às vezes vai tentar a ser feliz, vai tentar ter alguém, mas é como se o cérebro dissesse, não, 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 você não pode ser feliz. Não, 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 você não pode ter alguém, porque o padrão que você determinou é que você seja solitário. Aí você olha aquela pessoa que de repente pode te complementar ali, vai ser o teu parceiro, tua parceira na vida, e você começa a sentir uma aproximação e de repente teu cérebro diz, não, 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 não. Não é por aí. Você nasceu para ser solitário. O teu subconsciente, repara, o teu consciente é aquele que toma decisões rápidas, certo? É aquele, ele não é tão efetivo quanto o subconsciente. Nós podemos dizer que o consciente atua entre 2 a 5% do tempo da nossa vida, mas o subconsciente atua 95, 97, 98% da nossa vida. O que significa isso? Que tudo que eu armazenei no meu subconsciente, seguidas vezes virá à tona. Então, se eu passei a minha vida toda dizendo que eu sou solitário, que eu sou feio, que eu não sou baixo, que eu sou magro, que eu sou gordo, que eu sou ruim, que eu não tenho valor, que ninguém gosta de mim, que eu acho que nasci para ser sozinho na vida e tal, o teu subconsciente guarda essas informações todas. E por quê? Porque você diz isso para ele toda hora, você está programando ele, é como se você fizesse um programa no computador e você gravasse ali os programas. É como se você selecionasse as fotos do seu celular e gravasse numa pastinha. Então está ali naquela pastinha ali. Quando você precisa fazer menção de alguma coisa, você vai lá e busca essa pasta. E o subconsciente ele guarda essas informações, sejam positivas ou negativas. Aquela que você bombardear mais o teu subconsciente é a que vai ficar. Ele vai entender aquilo ali como algo extremamente importante. Se você vive a sua vida com alegria, como eu digo assim, sempre de boa, enfrentando as coisas numa boa, sempre vendo coisas boas em tudo, sempre vendo passarinho verde em tudo, sempre vendo flores em tudo. Você olha para o jardim, você não presta atenção nas coisas ruins que estão naquele jardim, você olha para as flores, você olha para a beleza das cores que estão ali. Então o teu subconsciente guarda isso, o teu subconsciente não vai lembrar das coisas pequenininhas ali, que não tem sentido, que são feinhas, né? Ele vai lembrar do que você está tornando magnânimo, magnífico, né? E da mesma forma, se você fizer o contrário, se você disser, eu só vejo aqui areia, barro, pedregulho, espinho, tal, ele não vai prestar atenção nas flores. Ele vai guardar aquelas informações. Olha, o fulano ele gosta de pedras, pedregulhos, espinhos, sujeira. Então, quando você está andando na sua vida, ele vai selecionar pedras, pedregulhos, espinhos e sujeira. E vai atrair isso para você, porque ele entende que é isso que você quer. Então, eu preciso, nesse primeiro estágio, entender que quando a minha alma desce para esse mundo, ela vai ter uma fisicalidade, ela vai ter uma materialidade. A gente vai entender depois que matéria também é uma outra coisa que eu poderia dizer que é uma ilusão do que você observa, do que você vê. Mas vamos considerar a materialidade. A sua alma vem e desce para esse mundo e você tem uma materialidade, certo? Então, nessa materialidade, essa materialidade é o seu personagem nessa peça teatral chamada vida, na Terra. Você tem que entender que você está cumprindo um papel, você está cumprindo uma missão na Terra. Mas a sua alma é muito mais do que você vê, daquilo que você atua. Então, me tomando como exemplo, eu sou muito mais do que eu me apresento na sociedade. Eu sou muito mais, porque na sociedade eu sou de vida limitada. Eu nasci, cresci e vou morrer. Mas a minha alma é eterna. Na sociedade, no mundo, eu tenho valores que eu atribuo às coisas. Eu dou valor para comida, eu dou valor para roupa, eu dou valor para relacionamentos, eu dou valor para músicas, eu dou valor para cores, né? Eu tenho uma série de valores que eu atribuí.
e que são minhas, né? Eu que gosto dessa música, eu que gosto desse tipo de cor, esse tipo de roupa, eu estou dando valores, atribuindo. Mas isso é nesse plano físico, na fisicalidade. A minha alma não tem esses valores. Esses valores não têm a menor importância para a minha alma. A única coisa que tem importância para a minha alma, gente, é algo que está lá no último estágio, né, que eu vou falar com vocês a partir de hoje, é a minha conexão com Deus. Porque eu vim de Deus. E a única coisa que me importa é estar com Deus. Por isso que muitas das vezes eu posso entrar em parafuso e me questionar: onde está Deus? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez aquilo comigo? Por que Deus não está me ajudando? Por que Deus não está... Porque no meu momento anterior, antes de atuar nesse mundo, eu estava conectado com Deus. Então eu sentia a presença de Deus, eu vivia essa presença de Deus, eu sentia o amor de Deus, eu sentia o prazer, a alegria, a felicidade de estar totalmente conectado com Deus, que nós chamamos de unicidade. E aí, quando eu venho para o mundo, é como se eu saísse da minha cidade natal e fosse viajar, eu vou ter um deslocamento, eu vou ter um impacto emocional ao chegar no outro lugar. E esse outro lugar é que a Terra, é o mundo. E quando eu chego no mundo, eu vou ter essa sensação de que eu estou distanciado de Deus, de que eu não estou tendo mais aqueles mesmos sentimentos, aquelas mesmas emoções que eu tinha quando eu estava lá no plano celestial, coladinho com meu Deus. E agora eu estou aqui, parece que eu estou sozinho no mundo, parece que Deus me abandonou, mas não é, Deus não te abandonou, porque essa conexão, gente, alma com Deus, ela é permanente. Ela não tem ruptura. Nós estamos continuamente. Quando você olha para o seu braço está colado no seu corpo. Mas é como se você tivesse a ilusão de que o seu braço estivesse descolado. Você olha para o seu braço e ele parece que está flutuando. Não tem ligação nenhuma com o corpo. Mas você continua tendo ligação. O teu braço continua conectado ao teu corpo. Da mesma maneira, a alma também continua conectada ao corpo. O detalhe é que, usando o meu exemplo do braço, eu estou aqui com a minha roupa. A minha roupa está cobrindo o meu braço verdadeiro e eu não consigo enxergar meu braço. Então eu olho, eu toco na minha roupa, parece que está solto. Meu braço está solto. É uma ilusão da matéria, é uma ilusão da fisicalidade. E da mesma maneira, a alma, quando ela está aqui na Terra, como nós estamos aqui, eu estou gravando esse vídeo para você usando essa fisicalidade, eu posso ter a ilusão de que eu estou desconectado de Deus. E aí, essa ideia de desconectado de Deus me produz tristeza, me produz uma sensação de infelicidade, me produz uma sensação de solidão, me produz uma sensação de: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E aí eu começo a mergulhar em perguntas, e as minhas perguntas, se elas não forem compreendidas pela minha própria alma, eu vou entrar num processo cíclico depressivo. Eu vou entrar num processo de depressão, de angústia, de ansiedade, porque eu começo a não entender mais o que eu estou fazendo aqui. Imagine um ator que eu falei, está lá na peça teatral, então ele apresenta toda a peça, terminou, aí o público aplaudiu, terminou a peça, baixaram as cortinas, ele continua ali. Os outros atores foram tudo para casa, porque eles entenderam que eles estavam ali só atuando e eles tinham que voltar para casa. E um ator fica ali. As cortinas baixaram e ele começa: por que está tudo tão escuro? Por que não tem aplausos? Por que não tem luz? Onde estão as pessoas? E por que eu estou com essas roupas aqui do personagem, né? Por que eu estou com essas roupas aqui? Como é que eu faço? Eu não sei. Cadê todo mundo? Me deixaram sozinho. Porque ele esqueceu de que ele estava cumprindo algo. A missão dele era executar, atuar aquela peça. Mas ele termina. Então, se a alma não se der de conta que ela é uma alma, e ela confundia a sua vida terrena como se fosse a essência, o suprassumo dela, ela vai começar a sentir esses mesmos questionamentos. E esse estágio ele é muito complicado, porque eu tenho que passar por ele, não tem escapatória, eu tenho que passar por ele, mas eu tenho que chegar a um ponto, nesse estágio ainda, de começar a ter uma percepção. Eu começo, é claro que na minha infância, repare que na minha infância, na sua infância, nós não temos esses questionamentos. Porque a nossa alma está tão
ainda tão encharcada da presença de Deus, está tão encharcada dessa conexão com Deus, que ela não tem esses questionamentos. E ela vai começar a se questionar a partir do momento que ela começa a se aproximar da adolescência dela. Que ela vai começar a avaliar as coisas. E nesse processo de entrar na adolescência, na juventude, aí, na vida adulta e na vida idosa, ainda as coisas vão se complicando, começam então a aumentar o número de interrogações, de perguntas. A vida adulta, ela começa a se tornar, às vezes, um peso, porque você tem que trabalhar para sobreviver, às vezes você não consegue pagar as contas, e aí você chega em casa, você tem que resolver um problema familiar, e às vezes você tem um parente que está com algum problema, você tem um vizinho que está precisando de ajuda, e você, naquela hora você está cansado, e aí mas você vai lá para ajudar igual. Às vezes você está querendo desligar o celular, e aí toca o celular, é um familiar que está precisando conversar com você. Então você continua naquele processo, e você praticamente não consegue ter tempo para você. E essa falta de tempo para você, e essa falta de tempo para Deus, para você alimentar essa conexão que eu estou falando, porque você continua conectado. Você só precisa alimentar essa conexão. Se você se sentir desconectado, você perde o sentido da vida. Você perde o propósito da vida. E aí, gente, você vai adoecer. Vai adoecer emocionalmente, psicologicamente, e até fisicamente. Não se surpreenda que o seu físico mude por causa desse problema todo. Porque você está afetando o pacote inteiro. Tá? Imagina que você tem um pacote de presente, o presente está dentro desse pacote, e aí você começa a queimar esse pacote, a colocar fogo nesse pacote, a recortar o pacote, a jogar água no pacote. Você começa a afetar até o conteúdo. E aí, uma vez que o conteúdo está afetado, ele vai afetar mais ainda o pacote. Nós precisamos ter um entendimento. Primeiro, por que eu vim? Por que a minha alma veio a esse mundo? Eu preciso entender que eu não estou desconectado de Deus. Eu preciso entender que Deus continua me amando. Então, esse primeiro estágio, ele é um estágio de aterrissagem. A sua alma desceu ao mundo para viver nesse mundo por um período. Não é a sua eternidade nesse mundo. Você vai viver, você vai atuar nesse mundo como se fosse um ator. Você vai atuar com a sua missão nesse mundo. Aí você tem que entender qual é a sua missão. Qual é o seu papel nessa peça teatral chamada vida. Mas você não pode esquecer que você é uma alma que está aqui, mas que pertence aos céus. Você é uma alma que é perfeita, bonita, maravilhosa e eternamente feliz, porque você nasceu do Criador, você veio de Deus, e não tem nada melhor do que isso. Agora, se você confundir o seu estado aqui, ao seu estágio aqui, se esse primeiro estágio, se você não tiver um discernimento, você adoece. Você adoece mentalmente, adoece fisicamente, você adoece emocionalmente. E a emoção trabalha onde, gente? No coração. O coração, ele é de fato a sede da emoção. E na ciência, o coração ele é a sede da emoção. Há uma rede de neurônios no coração tamanha. As pessoas acham que só tem neurônio no cérebro, né? Mas há uma rede de neurônios tamanha no cérebro que traduz o emocional da nossa vida. E esse emocional é conduzido ao cérebro. E o cérebro vai tomar posse dessas informações e vai direcionar a sua vida. Então, por exemplo, quantas vezes você tem lá uma carga emocional tamanha, você tem algo que te impactou tamanho, que você começa a sentir desconforto cardíaco, você começa a achar que vai morrer, que o seu coração está descompassado, que você vai parar, porque a sua carga emocional, ela foi produzida no coração, e aí vai para o cérebro, né? E aí o cérebro vai fazer uma tradução disso, e vai criar, inclusive, esse desconforto cardíaco, essa ideia de que você vai morrer. Então, gente, se eu posso produzir o desconforto cardíaco
com os meus pensamentos negativos de sofrimento, eu posso produzir o contrário. O meu coração, que é a sede da emoção, eu posso produzir emoções tão boas, que essas emoções vão até o cérebro, na forma de ondas eletromagnéticas e resultados bioquímicos, e o meu cérebro vai traduzir tudo isso como felicidade, e vai me devolver, em vez de eu ter aquela sensação de que eu vou morrer, de que eu vou ter um ataque cardíaco, ele vai me dizer o quê? Você nasceu para ser feliz. Você vai estar caminhando como se estivesse flutuando. Você não vai estar sentindo parada cardíaca, você não vai estar sentindo taquicardia, você vai estar sentindo uma alegria extrema. Então, são vários estágios. Vou falar para vocês de 9 estágios durante os vídeos que eu vou fazer. E depois eu vou apresentando para vocês as etapas do curso, os cursos que eu vou ministrar, para que você possa ter as ferramentas para ser verdadeiramente feliz. Você vai aprender a como atuar nesse mundo como um ator numa peça teatral, mas sem perder a sua conexão com Deus. A sua percepção de que você é muito mais do que quem você está se olhando no espelho. Você está vendo apenas uma ilusão da física. Porém, você é uma alma muito bonita, maravilhosa, perfeita. Ou você acha que Deus faz coisas imperfeitas? Só que precisa de uma repaginada na sua maneira de ver a vida, de você ver o mundo, de compreender o mundo. Então, quando eu tenho lá em Gênesis 1, ele diz assim, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, aí ele vai falar, Et Shammai, os céus, et haaretz, a terra. Quando ele criou os céus, a gente já, e depois, o final do versículo diz que criou a terra. Reparem que primeiro criou os céus, depois a terra. Você foi criado aqui nos céus. E a casa dessa criação, a habitação é a terra. Mas você foi criado aqui e você foi deslocado para cá, para viver aqui, mas não a eternidade, mas para você viver nessa fisicalidade uma missão, um propósito. E é isso que eu vou trabalhar com vocês no curso, você poder enxergar, descobrir seu propósito na vida, você entender o seu papel na vida e como você vai não só perceber a sua conexão com Deus, mas como você vai resgatar diariamente essa conexão com Deus. E o resultado nós chamamos de felicidade. Se você gostou desse primeiro vídeo, dessa introdução, se você já tem interesse em fazer esse curso, entre em contato comigo, começa a dizer, olha, eu tenho interesse, eu gostaria de fazer esse curso, eu vou depois explicando como é que vai funcionar, tá? E no próximo vídeo eu vou falar sobre o segundo estágio, para que você possa entender gradativamente cada etapa da sua alma no mundo, de o que ela passa, de como ela vai tendo percepções verdadeiras e falsas, que podem confundir, né? As falsas podem confundir a realidade, a verdadeira realidade. No mais, que Deus abençoe você, te dê essa percepção, esse despertamento, e que você entenda que você é uma alma perfeita, maravilhosa, bonita, e que está de passagem aqui para cumprir uma missão. Que Ele te abençoe a ti e a tua família, e que a gente possa se encontrar rapidamente no próximo vídeo. Beijo no coração.